dia, com muita alegria e sabedoria. Hoje temos aqui uma perspectiva diferente, que a professora ficou um bocadinho mais longe, não é? Estou afastada de vós. Mas isto tem uma explicação, porque hoje vamos aprender uma coisa nova. Mais ou menos. Preparados? Correu bem o fim de semana? Sim? Ontem esteve solzinho, calor, esteve mesmo bom, não foi? Quase podíamos ir à praia, só que agora não podemos ir à praia. Ou podemos assim com muitas restrições, não é? Então é assim, hoje, preparados para mais uma semana de trabalho? Esta semana não temos aniversários, Rafael. Lamentamos, mas agora só voltamos a ter aniversário em junho. E muitos, 3 aniversários em junho. Então é assim, hoje vamos fazer uma fichinha, vocês vão fazer uma fichinha de revisões de estudo meio no vosso caderno de atividades de estudo meio. Quem tem, faz no caderno de atividades. Quem não tem, eu vou mandar a fichinha. E como é uma fichinha de revisões, eu depois vou mandar a correção para os vossos pais, porque é muito simples e então eu depois já envio a correção dessa mesma fichinha. Agora, vamos relembrar um conteúdo, vamos relembrar as frações. Lembram-se da pizza na sala? Ai, que maravilha! A dividirmos a pizza em metade, num terço, em 3 partes, num quarto, uma pizza a dividir por 4 partes. Se eu estivesse na escola, eu hoje ia levar um chocolatinho apetitoso. Mas, como não estamos na escola, estamos em casa, então eu resolvi fazer uma reta cor de laranja. E esta reta é a nossa unidade. Isto é uma unidade, porque é uma reta. Nós, quando tínhamos a pizza, tínhamos uma unidade, uma pizza. E então vai ser sobre isto que vamos fazer. Eu vou deixar alguns exercícios na escola virtual. Vocês vão trabalhar na escola virtual para relembrar, para ver aqueles vídeos que vocês gostam de fazer e como nós fazíamos na sala, mas também vamos ver através daqui, por isso é que estamos assim um bocadinho mais afastados. Também vou mandar uma folhinha de estudo para que vocês possam recapitular esta matéria e possam fazer alguns exercícios também que eu fui buscar a outros manuais. Depois também vou fazer no vosso manual, mas entretanto, nas orientações, no tutorial, eu deixo lá tudo direitinho. Agora, quero que estejam muito atentos, olhem para mim, que eu hoje estou às bolinhas, para eu explicar o que é que vamos fazer. Então, hoje vamos trabalhar aqui na mesa e eu tenho então uma reta, que é uma unidade. E eu vou repartir esta unidade em partes. Vocês aprenderam até agora a repartir sempre até 10 partes, não era? Uma parte de 2, uma parte de 3, um terço, uma parte de 4, um quarto, que era para depois nós dividirmos. E é mesmo isso que vamos fazer. Temos então uma unidade e vamos dividi-la em 2 partes. Então, eu tenho aqui um meio. E a minha unidade fica a mesma, ou seja, só está dividida em partes iguais, em 2 partes iguais. Mas eu posso dividir a unidade em mais partes, não posso? E vocês já aprenderam. Então, eu vou dividir a unidade em 4 partes. E se repararem, eu vou colocar aqui uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. E o que é que eu vos disse sempre? Que era muito importante. Só é fração se as partes forem divididas em partes iguais. E então, se eu quiser, até posso sobrepô-la aqui por cima da nossa unidade. Vou sobrepor as 4 partes e vocês podem ver que a unidade está totalmente preenchida, certo? Eu depois vou tirar uma fotografia no final para vocês verem o efeito. Depois eu posso dividir a unidade não em 4, mas em 3 partes iguais. E estas 3 partes vão ficar iguais à unidade. Uma parte, 2 partes, 3 partes. E eu estou a pô-las separadinhas, mas eu posso pô-las juntinhas. E se eu as juntasse e colasse,
elas iriam ficar exatamente com a mesma medida da unidade. E eu hoje, olhem, deu-me para os recortes e então dividi a unidade em 6 partes. 1/6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E então eu volto a ter aqui a nossa unidade dividida em 6 partes. Eu vou, entretanto, passar para aqui para que vocês possam observar que está tudo com a mesma medida. Têm todas a mesma medida, estão aqui todas coladinhas. Apenas imaginem que isto era um chocolate bem colorido que estava dividido em partes iguais. Agora eu tenho a unidade dividida em mais partes, em 8, 1/8. E então, 1, 2, 3, 4, 5, olhem, já não posso com as folhas, 6, 7, 8. Reparem que fica exatamente com o mesmo comprimento, 8 partes iguais. E eu ainda quis fazer e dividir em 10 partes iguais. E agora até vou retirar aqui a unidade, vou pôr aqui ao lado e vou pôr aqui as 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora, então eu tenho aqui isto dividido em 10 partes iguais. Conseguem ver? Mais ou menos, não é? E eu vou guardar isto, que eu depois vou levar isto para a sala. Vocês, quando nós demos as frações, eu até fiz naquelas folhas coloridas que deixei lá ficar no quadro. Lembram-se? Todas recortadinhas. Agora, eu tenho isto. Então, reparem. Esta que era a unidade, por isso é que nós chamamos retas unitárias. Esta, como era a unidade, está inteira. E se eu comparar, reparem, ela cobre a que está dividida em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Cobre. Ela cobre a que está dividida em 10 partes. Estão a ver? Cobre. Portanto, as 10 partes formam uma unidade. Cada um destes papelinhos é 1/10. Ela cobre a reta, as partes que estão 1/2. Reparem, 1/2. Portanto, cada parte destas é metade. Depois eu tenho outra vez e vou pôr para as que estão divididas por 1/3 em 3 partes. 1, 2, 3. Agora ela cobre, reparem, a que está dividida em 8 partes. Não é 8, são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esta verdinha é que está em 8 partes. E também fica coberta. Ou seja, imaginem que isto era uma meta que os ciclistas teriam que percorrer e estava dividida por partes. Imaginem que isto é um chocolate que eu vou dividir por partes. E todas as partes completam a unidade. Portanto, se eu tiver aqui eu tenho a unidade dividida em 8 partes. Aqui eu tenho a unidade dividida em 6 partes. 6. E então imaginem aqui, eu tenho a unidade dividida em 6 partes. Isto é 1/6. Aqui eu tenho a unidade dividida em 8 partes. Isto é 1/8. Depois eu tenho aqui a unidade dividida num quarto.
A minha idade está dividida em 4 partes. Aqui eu tenho a unidade dividida em 3 partes. Aqui eu tenho a unidade dividida a metade, 1/2. E aqui eu tenho a unidade dividida em 10 partes, 1/10. Está aqui direitinho, segurou-se. Pronto, é esta a matéria que eu tenho para vocês hoje. É esta a novidade, mas que não é uma novidade. Agora só estamos a trabalhar as retas. Quando fizemos na sala, fizemos a pizza, era redonda. Falamos na possibilidade de um bolo, era redondo. Na escola virtual deixei-vos lá uma imagem de uma pizza, que vocês podem ver que são sempre repartidas. E nunca, mas nunca se esqueçam, só é fração se estiver dividida em partes iguais. Muito bem, só é fração se estiver dividida em partes iguais. Eu aqui dividi 8 partes, todas iguais, para completar a unidade. 2 partes iguais, reparem, para completar a unidade, porque só assim é que são frações. E agora, na fichinha informativa, eu depois vou tirar fotografia a isto muito direitinho, para que vocês possam realmente ver aquilo que eu estou a dizer. Porque eu posso pôr então aqui isto tudo dividido em partes iguais. Até vou colocar aqui, vou ainda tentar para ver se vocês conseguem visualizar isto bem. Fácil ou é difícil? Não é difícil, pois não? Isto é fácil, esta matéria é fácil, porque já é um bocadinho daquilo que nós já tínhamos aprendido, não é? Vocês já sabiam as frações, já tinham aprendido as frações, que era quando dividíamos bolos ou pizza. Agora temos estas frações em reta, que é exatamente a mesma coisa. Temos a reta e depois temos a parte que é a unidade. Vocês têm sempre que ter atenção àquilo que é a unidade. Àquilo que está e que nos diz que é para aquilo que temos que olhar. A unidade é aquilo que nós temos que olhar e ficar atentos a ela, porque essa é que vai ser a medida. Vai ser a medida de todas as outras e que nós então depois podemos dividir, não é? Exatamente. Temos sempre que dividir em partes iguais de forma igual, para ficar direitinha. Eu ainda continuo aqui para então que vocês vejam e depois eu tiro então uma foto para que consigam visualizar isto que eu estive a ensinar-vos e a fazer. Até posso dizer, se vocês quiserem em casa, podem fazer isto com uma folha. Pegam numa folha, cortam metade com a ajuda dos pais e depois ficam com essa metade e guardam. Depois com a mesma folha, com a mesma parte, dividem em 3 partes. Depois dividem em 4 partes. E é assim que podemos fazer. Ora, vamos ver então se eu consigo mostrar aquilo que está aqui. Ora, reparem. Vou ver se consigo mostrar sem fazer asneira. Aqui está a nossa reta, que estava inteirinha, certo? Depois aqui tenho tudo em 4 partes. Depois aqui tenho a metade. Depois aqui tenho as 6 partes. Depois tenho aqui em 3 partes. Depois tenho em 8 partes. E depois tenho em 10 partes. E reparem que todas têm o mesmo comprimento. Todas têm o mesmo comprimento. Realmente isto apenas difere a cor e a forma como foram divididas, por isso é que se torna fácil. Agora então vou mostrar-vos aqui o que eu tenho, que são então as frações unitárias da vossa fichinha de estudo. Esta folhinha de estudo ajuda-vos a compreender tudo aquilo que eu disse. Reparem, nós temos aqui, estava no início e eu avancei. Depois têm exercícios que eu fui buscar ao outro manual e então têm aqui o que é? A Maria, a Filipa, o Miguel e o Vasco fizeram um percurso de bicicleta, mas nem todos o concluíram.
E então o segmento de reta OA corresponde à totalidade do percurso, ou seja, esta é a totalidade do percurso. Imaginem que esta era aquela reta que eu vos mostrei. Pronto. É a totalidade, ou seja, esta é que é a unidade de medida. E então o Miguel percorreu metade, a Maria percorreu 1/3, a unidade foi dividida em 3 partes iguais. A Filipa percorreu 1/4, a unidade foi dividida em 4 partes iguais. 1, 2, 3, 4. E o Vasco percorreu 1/5. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, sempre que temos uma unidade, ela depois é repartida. E aqui só dividimos a unidade, a reta, em 5 partes. Eu mostrei-vos em mais partes para vocês compreenderem, porque já tínhamos dado até a 1/10. Depois, aqui temos então os exercícios para que vocês possam fazer. Atenção àquilo que é a unidade. Vocês têm aqui a unidade, 1, 2, 3, 4 é 1, 1, 2, 3, 4 é 2, 1, 2, 3, 4 é 3, 1, 2, 3, 4 é 4, e então depois vocês têm que representar o 0, têm que representar o 1, o 2, o 3 e metade. Nesta unidade aqui, quanto é que é metade? Eu tenho que dividir por 2, muito fácil. Se eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrículas, se eu vou representar metade, vou dividir 4 a dividir por 2, por metade, e então será ali. E vocês têm que representar isso. Eu penso que é fácil, acho que vocês vão compreender facilmente, porque já sabiam as frações e era um conteúdo que vocês gostavam. Então, têm aqui esta folhinha de estudo, têm estes exercícios, têm também no vosso manual, está tudo direitinho lá no tutorial, com todas as informações. E fazem aquela fichinha de estudo, de revisões de estudo do meio, que também é do vosso caderno de atividades. Se por acaso algum menino não tiver, eu envio a ficha, mas quem tem a ficha no manual, faz no manual, não precisa de estar a fazer de novo, nem estar a imprimir. Combinado? Sim? Pronto. Espero por vocês amanhã, na aula da tarde, para conhecer os vossos animais, de estimação e para que possamos descobrir mais algumas características sobre eles. Portanto, agora, bom trabalho, muitos beijinhos para vocês, fiquem bem. E atenção, não quero preguiças, combinado? Esta semana tenho uma surpresa para vocês. Quinta-feira vai haver uma surpresa. O que é que será? Só tenho uma coisa a dizer-vos. Bisnaus. Sabem o que é? Muito bem, é a história. Mas depois eu explicarei o que é que vai acontecer. Combinado? Beijinhos e bom trabalho.